Estamos iniciando a nossa live, aguardando apenas a Oi, conexão. João. Conectou. Boa noite, Andrei. Boa noite. E aí, como é que tá? Tudo bom? Tudo certo. Que Tá boa a bom. internet aí, João? A Aqui tá tudo conexão? ok. Tá funcionando aí? Tá. Assim, tua imagem tá um pouco embaçada, mas acho que até estabilizar a conexão. É, pode ser. Aqui para mim tá ok. Boa noite, Núbia. Boa noite para todos que estão nos acompanhando. Todas, todos e todes. A gente pode acontecer, caso eu cair ou você cair, a gente reiniciar novamente, normal, tá? Beleza. Até a gente concluir. Bom, Certo. eu convidei o Andrei, meu querido colega psicólogo de Santarém, né? Para a gente poder fazer um debate. A gente já vem conversando, na verdade, né, Andrei, sobre esse tema há algum Sim. tempo. Desde junho, mais ou menos, a gente estava tentando marcar alguma coisa, aí veio as férias, aí a gente foi adiando, adiando, e aí eu acho que combinou com essa semana, que é a Semana da Psicologia, e para a gente poder fazer nessa, esse link da capital com o interior, poder trocar experiências, e principalmente abordando um tema que é super atual, super importante, do ponto de vista não só da psicologia, como de todas as profissões, mas que vem, né, repercutindo nos últimos tempos, principalmente por conta do aumento da violência, né? E aí eu dividi aqui em 3 tópicos para a gente poder abordar. Claro que a gente não vai conseguir se aprofundar, né, em Ah, todo o tema, porque a gente tem em torno de 50 a 60 minutos pelo Instagram, mas a gente vai, né, conversar, fazer um bate-papo e, claro, responder as perguntas das pessoas para a gente poder estar também interagindo, né? Beijo, Renata, lá de Santarém. Santarém está aqui em peso. Temos também do Acre, Canaã, Belém. Bem legal essa bom. participação. E aí eu dividi, né, aqui para quem está entrando agora, quem estiver assistindo pelo Instagram do Andrei, o meu nome é João Jorge, eu sou psicólogo e advogado. Estamos na Semana da Psicologia, a gente vai ter 2 programações, hoje uma com o Andrei, falando sobre relacionamento tóxico, e na quinta-feira com a Brenda Mota, falando sobre a importância, né, da visibilidade lésbica. Ela que é psicóloga também e atua no Olívia, né, na UFPA, numa ONG. E também vou fazer um bate-papo bem Legal. interessante. Depois eu vou estar divulgando a arte para vocês. Bom, nos nossos tópicos, Certo. para a gente poder iniciar e para eu poder te passar a palavra para você também se apresentar, eu coloquei assim: pessoas tóxicas, porque é importante a gente partir, né, de algum lugar, então a gente precisa entender que esse relacionamento tóxico, para ele poder acontecer, ele parte também de algo que também já está em alguém, né, em nós. Sim. Então, precisamos compreender que existem pessoas tóxicas, né? E aí, sim, aprofundar no nosso tema, que é relacionamento tóxico. E, por fim, tentar pensar estratégias aí do rompimento, né, desse ciclo que as pessoas acabam ficando presas, certo? Então, passo a palavra para o Andrei, para ele poder se apresentar, dar boa noite para a gente. Por favor, Andrei, a palavra é sua. Obrigado, João. Então, eu sou Andrei Barbosa, né? Como o João falou, sou psicólogo, atuo aqui em Santarém, sou técnico da FASEPA, né? Atualmente estou técnico na FASEPA e atendo em clínica. E o João fez esse feliz convite de, né, de participar desse momento de troca, né, de conhecimento e falar desse assunto que ele é muito atual, realmente. A gente recebe muito isso em clínica, né, João? Isso é muito importante, falar e levar esse conhecimento para um público e levar essa informação de identificação, né? Às vezes as pessoas passam por um processo de relacionamento tóxico e nem sabe, né? E a gente vai conversar sobre isso. Então, desde já, agradeço a participação de todos que estão aí presentes, que estão acompanhando. E mais uma vez, muito obrigado, João.
pelo convite. E a gente vai seguindo aí. A pandemia, infelizmente, impossibilitou da gente estar fazendo esse contato real, né, presencial, que a gente vai, com certeza, aprofundar ele em 2021, quando eu for em Com Santarém. certeza. Mas a gente vai seguindo com o que a gente tem agora. Tudo Que é para o... tua vida já. Sim, eu estou ansioso. Já era para eu estar me preparando, né, para eu sair aí agora de setembro. Mas ano que vem vai dar certo. Bom, o relacionamento tóxico, como a gente falou, né, ele tem sido uma constante, né? Pelo menos alguma pessoa você já deve ter ouvido ou vivido ou visto algo na TV, né, nas redes sociais, algum depoimento que abordasse algum tipo de comportamento que implicasse em alguma toxicidade, né? Algo que é um termo também que vem sendo apropriado pelas pesquisas, né, pelos artigos científicos, pela própria psicologia, né, como um campo de estudo. E, como eu falei, gente, eu não tenho, infelizmente, como se aprofundar, mas eu, pensando, né, até para fazer essa troca de experiências, esse ano eu tinha um projeto, né? Eu sempre, todo ano na instituição que eu trabalho já há 12 anos com políticas públicas, principalmente na área da assistência social, trabalhando com grupos vulneráveis. Sim. E eu tinha um projeto, todo ano eu faço um projeto, né, dentro da minha instituição. E esse ano era justamente para apresentar uma oportunidade, né, de formação de um grupo de homens, formado apenas por homens, para a gente poder discutir, né, falar sobre masculinidade tóxica e Uhum. violência, né, a relação que existe. E aí, claro, seriam 9 encontros, né, pelo calendário que a gente tinha, seria um encontro mensal. E a ideia seria que a gente pudesse abordar justamente o que é masculinidade, as masculinidades, a própria questão de gênero, a própria questão de diversidade sexual, o machismo, o patriarcado, a violência contra a mulher, o feminicídio, o feminismo, enfim, uma série de questões que são colocadas atualmente e numa perspectiva mesmo dos homens, né? Disponibilizar esse espaço, que é algo que a gente ainda percebe do ponto de vista das políticas públicas, uma ausência, né? Com todas as dificuldades que a gente sabe que existem em relação a políticas públicas para as mulheres, mas para os homens não existe, na verdade, a disponibilização de nenhum serviço, principalmente para o homem do ponto de vista de prevenção, e muito menos do ponto de vista de intervenção, né? Nós não temos um local para o Sim, atendimento ao agressor, né? E aí, se a gente tem isso. também um compromisso, nós que somos da psicologia, um compromisso com a mudança, enfim, de promover um ambiente melhor, uma qualidade de vida, saúde mental, a gente precisa, né, promover e pensar nesses espaços nos locais onde a gente trabalha. Então, né, Sim. para... E, com cer- Sim, sim, e sobretudo porque esse machismo, ele vem de mulheres, mas vem muito mais de homens, né? Então a gente precisa tratar esse agressor, porque senão vira um ciclo, né? De agressão. E eu sempre discutia isso nas rodas e nos ambientes que eu tive, nos eventos que eu fui, assim, sobre a importância de dialogar sobre o machismo com esses homens, agressores ou não agressores, ou, sabe, de prevenção mesmo. É importante isso, João. Pode continuar É só para apresentando. poder justamente fazer esse link, né, da importância da psicologia, porque muitas vezes, até para quem, né, é estudante ainda, ou para quem não atua, né, teve a formação ou está se formando, ainda há um fetiche, podemos usar essa palavra aqui, né, da psicologia clínica, né, ou muito focada no Sim. problema, na saúde mental, propriamente dita, do transtorno. E a gente pouco fala da importância da psicologia na prevenção, né? E aí, sem dúvida, a gente vai, né, continuar fazendo essa abordagem. Então, pessoas tóxicas existem, né? Quem nunca, em algum E momento, nunca. né, na sua vida, na sua família, na sua roda de amigos, né, de colegas de trabalho, de faculdade, né? Às vezes até na rua mesmo, né? Às vezes um pedido de informação, se passa um ônibus, se você sabe o nome daquela rua, você percebe, né, como muitas pessoas agem
de forma muitas vezes agressiva, estressada, né, distante, ríspida, áspera. Sim. Então, são pessoas que você sente, inclusive, vamos dizer assim, uma energia, né, negativa, um semblante já comprometido. E aí existe uma total relação, né? A gente até trocou algumas figurinhas que ilustravam isso essa semana, né, quando a gente estava discutindo entre nós esse tema, da relação que existe, né, com a criação, o ambiente e o próprio contexto social dessas pessoas tóxicas, né, que são muitas vezes condicionadas ou desenvolvem, né, inconscientemente um comportamento tóxico e nem se percebem dessa forma. E aí a ideia também é esse debate, uma oportunidade para o autoconhecimento, para a autorreflexão, né, para a Isso. desconstrução desses comportamentos inadequados. Sim, e entender que esse comportamento de toxicidade, ele vem de algum lugar, né? E às vezes, João, a gente aprende às vezes, aceitar uma relação tóxica lá na infância. Porque às vezes os nossos pais, né? Como você falou, o contexto social, ele não ensina isso, né? Então, e aí você vai levando esse comportamento, que quando você chega em um relacionamento, digamos, de casal, você aceita, né? Você não consegue ter essa percepção. Você acha que tudo aquilo que está acontecendo é normal, né? Então, saber, né? Identificar de onde vem essa aceitação, sabe? De onde vem esse comportamento de possuir, de poder sobre o outro, né, João? Isso é muito necessário. A gente acompanha muito isso em clínica mesmo. São comportamentos que no futuro, né, quando a pessoa passa por esse processo aí de infância, de adolescência, de reprodução de comportamentos inadequados, na Sim, verdade, onde, como eu falei, não há nenhum trabalho, muitas vezes, nem na família e nem na escola, no sentido de prevenir. E quando você chega justamente nessa fase, né, dos relacionamentos, nessa fase adulta, nessa fase de poder realmente interagir socialmente com as outras pessoas, esses comportamentos que já estão ali instalados, né, essas práticas e essas reproduções, e em uma sociedade que tem todo um contexto de violência, de machismo, de patriarcado, de falta de qualidade de vida e de promoção, né, de saúde mental, de racismo, de uma educação formal que não debate esses temas de forma adequada, de principalmente. o debate na própria, né, no próprio seio familiar e também uma sociedade LGBTfóbica. E aí, como você falou muito bem, a gente tende, né, a estar reproduzindo e aí a gente chega à situação do relacionamento tóxico. E aí a gente vai partir disso que você falou, né, desse conceito. Claro que tem milhões, como eu falei, de outras possibilidades de abordagem desse tema, mas a gente vai focar no relacionamento que presume, né, por parte de um dos parceiros ou até de ambos, esse desejo de controlar, né, de ter o Sim. parceiro apenas para si e que vai trazer consequências negativas para a vida de uma dessas pessoas ou até para as duas, né? E aí a gente vai falando desses possíveis sinais. Aqui eu peguei, né, daquele site que a gente estava falando, um site de psicologia, ele traz alguns sinais que a gente pode estar aqui, né, abordando e que fica também de alerta para quem estiver assistindo a gente, poder verificar se você vive um relacionamento, né, abusivo, um relacionamento tóxico, se você também se incomoda com alguma característica sua, se você sente uma pessoa tóxica, que o importante, na verdade, é isso, né? A gente poder despertar essas questões. E aí eu vou falando aqui alguns dos sinais, e É, aí, se você quiser ir comentando, fica à vontade. Um deles, né, tá. que é colocado nesse site da psicologia, é o acúmulo de chateações que existem, né, na relação, já falando propriamente. A crítica desmedida, né, uma crítica excessiva por parte de um dos parceiros, uma energia, né, eu até coloquei aquela situação no trânsito, enfim, no pedido de uma informação, essa energia negativa que existe, que gera um desconforto,
A necessidade de você, muitas vezes, ficar pisando em ovos, né, quando vocês estão juntos, então não sentir-se à vontade para poder falar sobre determinados temas ou com determinadas pessoas. E aí ele vai chegando a algumas conclusões, como você não se sente mais você mesmo, né? Como se você fosse uma outra pessoa. É como se essa relação trouxesse à tona as suas piores qualidades. Então você, na presença dessa outra pessoa que deveria ser rolar uma afetividade, você acaba se sentindo sempre ruim, né? Diminuído. Diminuído, desprezado. Há uma constante luta pelo poder, né, de um, ou como eu falei, de ambos, em controlar aquela relação. Tem também aqui uma Sim. frequente crise de ciúme. Muitas vezes você chega a não enxergar o futuro da relação, e aí ele fecha, né, com três situações. Você não está feliz, você não sente apoio nas escolhas de vidas e metas, e tudo acaba sendo culpa sua. E aí, uma das partes, né, que se sente que está nessa tentativa de controle do poder faz frequentes ameaças de término do relacionamento ou suspeitas constantes, né, como se a pessoa estivesse traindo ou fazendo algo de errado, e vai gerando, inclusive, uma dependência que a gente pode já... que eu elenquei aqui três situações, né? A carência socioafetiva, a dependência emocional e a violência psicológica e demais violências, embora a gente não vá, como eu falei, dar conta de todas as violências, mas vamos tentar focar na violência psicológica, que é uma das mais invisibilizadas em um relacionamento tóxico. Sim, sim. São sinais que a gente consegue, assim, muito ver no nosso dia a dia, né? Por exemplo, eu vi aqui também, sentem prazer em vencer seus colegas de trabalho, né? As relações tóxicas, elas estão presentes em todos os espaços, né? Não só no relacionamento, casal, mas relacionamento de trabalho e família, entre amigos. E aí, às vezes, a gente consegue perceber, você falou de ciúme, que um amigo tenta, né, ali passar ciúme para o outro, ou tenta contar uma vantagem, né, para dizer que é melhor que o outro. E às vezes a gente não consegue ter essa percepção que você tá ali um passo de uma relação tóxica, né? E aí tem também outra coisa, João, que eu vi sobre esses sinais, é de quando você sai cansado de um encontro com um amigo ou com uma relação, né, que você que é tóxica, você sai assim pesado, né? Aquela questão da E energia aí você negativa, né? da energia negativa, assim, porque aquela situação do pisar em ovos, você não sabe o que deve falar, se você vai ser punido, ou, né, que se você vai magoar, é uma relação assim que não é à vontade, né? Isso, não há Falhando. uma qualidade de vida no relacionamento, tanto no afetivo, né, dependendo do foco que a gente der, tanto no afetivo quanto no trabalho, ou muitas vezes até no familiar. Porque essa relação, né, de controle e poder, muitas vezes também pode ser exercida por um dos genitores, né? Aquilo que a gente na psicologia fala do cortar Sim. o cordão umbilical. Né? Então, um dos genitores não Isso. permite o crescimento, né, da outra pessoa, do assumir responsabilidades, é como se ele fosse o eterno filhinho da mamãe ou do papai, e que isso traz prejuízos, né, psicológicos, emocionais e às vezes até psiquiátricos para aquela pessoa que vive aquela situação. E que gera uma pessoa insegura, né? Você não consegue. Quando você tem alguém que está ali sempre dando suporte em tudo, quando você sai para o mundo, você sempre fica inseguro, né? E com medo de perder. E aí, quando você entra numa relação afetiva, você fica com medo de perder, né? Essa relação, de perder esse suporte. E aí você começa a se vitimizar, né? E aí a pessoa começa a fazer chantagem emocional e uma série de comportamentos que vai incomodar, que vai gerar um sofrimento nessa outra pessoa, nesse parceiro. E olha de onde vem. Lá de uma relação inicial de mãe ou pai e filho,
né, que não foi trabalhada ou que não foi cortado, né? Que não gerou autonomia emocional, né, nessa criança, nesse menino ou menina. Ou menina. Sim. É Ah, muito. sim, sim, fica à vontade. Não, pode falar. Não, era só para poder focar, porque quando tu estava falando dessa situação, né, que tem a ver, sem dúvida, com o histórico, né, o passado, a repetição, na verdade, né, que as pessoas tendem a reproduzir e a viver, né, e que gera a esse ciclo vicioso, né, do ciclo da violência, é, não só dessa relação que tem muito a ver com o teu histórico, com a tua relação parental, mas que quando acontece, vamos usar, né, o ditado popular, a fome com a vontade de comer, no sentido de você acabar se identificando, né, ou se relacionando com pessoas que também fazem você permanecer nesse lugar, você gera esse aprisionamento e essa falta de possibilidades de alternativas. É como se eu que já atendi, né, muitas vítimas de violência, elas colocam muito aquela situação. Eu não consigo ver alternativa, eu não consigo ver uma saída, eu não consigo me libertar dessa relação, Sim. né? E aí, além de ter uma situação, a minha mãe viveu isso, né? Ou o meu pai, ou na minha família tinha uma situação assim, mas atualmente tem, e às vezes aquela coisa, o meu relacionamento anterior era assim, o meu relacionamento atual também, né? E se você não consegue realmente romper, muito provavelmente o próximo vai ser também. É, e tem muito aquela fala assim, nossa, apesar disso, eu não consigo pensar em viver sem essa pessoa. Sabe, a gente bate na dependência emocional mesmo. O que é que eu vou fazer da minha vida sem essa pessoa? E não consegue pensar mais em nada, sabe, João? Não consegue mais ver alternativa nenhuma no sentido de conhecer outra pessoa, no sentido de realmente aprender a viver uma relação saudável, né? Eu tinha já começando a compartilhar experiências de uma paciente, e não na clínica, mas no outro espaço, que a pessoa com que ela estava pegava celular, pegava, assim, invadia muito a vida dela, mas a vida dele estava ali, e depois ele, você está duvidando de mim, você não acredita em mim, olha o que você está fazendo, você está sendo injusta. São falas que fazem a pessoa se sentir culpada. Nossa, eu sou uma pessoa horrível, né? Eu sou uma pessoa invasiva, não posso fazer isso, né? Mas e aí gera um sofrimento de culpa e essa relação tende a se externar, não, se alongar para outros relacionamentos. É muito difícil quebrar isso por questão da dependência emocional, né? Isso. E aí eu acrescentaria não só a dependência emocional, mas outros fatores também que influenciam. No caso, por exemplo, de uma relação onde há filhos e onde também há muitas vezes uma dependência financeira, né? Onde um trabalha e o Sim, outro, né, fica responsável pelos cuidados da casa ou pelos cuidados dos filhos. Isso tende a acirrar ainda mais esse relacionamento, porque aí se a pessoa realmente já se sentia sem alternativas, em uma relação como essa fica pior ainda. E mais ainda se ela também não tiver uma rede, né, um suporte que vá dar esse apoio, seja de amigos, seja de familiares, ou ainda de políticas públicas. E aí eu queria que tu pudesses compartilhar com a gente, até porque é uma troca de experiência, né? Eu sempre falo assim, na capital, e eu que tenho a experiência de já ter morado no interior, de conhecer muito bem o meu estado, conheço quase todos os municípios, conheço outras cidades do Brasil, e eu sempre faço nessa comparação, que com todas as dificuldades que nós temos, mas em Belém, minimamente você tem uma rede, né? Você tem o que acessar, você tem como acessar, né, esses locais, essas pessoas, buscar algum tipo de apoio, até espaço de acolhimento, né? Conheci, quem não conhece, os abrigos, né? Os antigos abrigos, enfim, de tentar procurar algumas alternativas, né, para garantir a saída dessa pessoa que está em uma situação tóxica, em uma relação de violência, enfim.
Mas como é isso no interior? Porque a gente sabe, aí eu talvez não seja nem a situação especificamente de Santarém, porque Santarém, apesar de ser interior, mas é uma cidade polo, né? Mas assim, a gente, Uhum. sei lá, na região, e aí eu vou pegar a experiência, por exemplo, da Transamazônica, né? Altamira também é uma cidade polo, mas que tem pelo menos 9 municípios ao longo da Transamazônica, com distâncias enormes, né, entre um e outro, com uma dificuldade às vezes até por conta de clima, de estrada, de acesso, de uma série de dificuldades, e que a gente sabe que não tem, né, essa rede, não tem muitas vezes o profissional, não tem um beijo a minha querida amiga Cíntia de Brasília, não tem, né, esse suporte, não tem esse apoio. Então, como é que seria? Como é que tu poderias trazer para a gente, né, essa experiência de Santarém ou da região, né, que você conhece aí do Tapajós? Então, enquanto profissional, atuando mesmo como profissional em Santarém, esse é o primeiro ano. E eu entrei para a clínica e estou na FASEPA agora. Mas eu atuei 3 anos em Terra Santa. É um município bem pequeno, a gente tem lá 25 mil habitantes. E aí tu pode imaginar, assim, a dificuldade que há, porque a gente tinha lá na época um psicólogo na rede pública de educação, que era eu, e depois fiquei no fórum e tinha um na assistência social, né? Então eram praticamente. E tinha na saúde também, no NASF. Então, assim, ainda que sejam 3 psicólogos em uma cidade pequena, a demanda é muito grande, né, João? E a gente atendia ali tanto as pessoas da sede quanto do interior. E em cidade pequena, sobretudo o ribeirinho, tem uma cultura, né, uma infeliz cultura do patriarcado mesmo, assim, e muito forte, né? Muito forte. A gente vê cada vez que a gente vai avançando nas comunidades, é mais presente, muito comum a violência contra a mulher ali, e essa relação de domínio mesmo. E quando chega para a gente na rede pública, já está assim, laços muito fragilizados, vínculos muito rompidos, e aí sobrecarrega muito a rede, né? E a gente percebe que a nossa rede de atendimento, eu sempre falava assim que ela é furada, ela é muito, muito fragilizada, porque a gente encaminha para uma e aí não dá certo, encaminha para outra, e aí também não tem o profissional lá capacitado, o profissional ideal para atendimento, não faz esse acolhimento, né? Quando eu estava na educação, a gente presencia N problemas, milhões de problemas, que às vezes ele sabe quando um problema ele é típico de uma política pública, e aí na educação ela é muito diversa. Lá a gente tem abuso, lá a gente tem demanda de abuso sexual infantil, de abuso adulto, de violência contra a mulher, de violência infantil, no sentido físico, muitas, muitas violências, sabe? Muitos rompimentos de direito. Então, a dificuldade é muito grande, assim, sabe? De fazer esse acolhimento e, chega a demandas tão graves que a demanda de relacionamento, essa demanda mais de que é mais preventiva, a gente não acaba não fazendo, sabe? Eu sempre falava isso, poxa, eu poderia fazer uma palestra lá em tal escola falando sobre ah, um tema de prevenção. E aí não dá, porque eu estou com a minha agenda lotada de atendimento, de avaliação para fazer, de criança para atender, e não dá, sabe? A gente percebe essa fragilidade na rede pública. Os profissionais estão extremamente sobrecarregados, né, com demandas já formadas, que demandas preventivas não é quase impossível realizar, né? Quando tu me falas essa dificuldade, na verdade, da precarização, na verdade, do vínculo, muitas vezes, com o profissional, é uma Sim, situação. A falta do profissional ou uma outra dificuldade que a gente sabe que acontece no interior, também pela falta de profissionais, é a repetição do profissional em
espaços diferentes, que também prejudica o vínculo, Isso. a estratégia, a abordagem, né, o trabalho, o planejamento, enfim, que você vai desenvolver, porque querendo ou não, a gente sabe que a atuação que o psicólogo desenvolve numa política de educação é totalmente diferente da estratégia que o psicólogo vai fazer na assistência social, assim como é totalmente diferente da estratégia que ele vai desenvolver na saúde. E mesmo dentro da saúde, existe Jurídico. uma gama de possibilidades, onde tem o psicólogo do CAPISI, tem o psicólogo do CAPES, tem o psicólogo do posto de saúde, se tiver na UPA, se tiver no hospital, né, na emergência, ou com aqueles tratamentos, né, de longo prazo, como a própria hemodiálise, né? Enfim, então são abordagens, são perspectivas de atuação totalmente diferentes e muitas vezes pela carência, pela falta de profissionais, pela falta de estrutura, o psicólogo ele é o mesmo, ele acaba sendo aquilo que a gente tanto debate na formação, que a gente não deve fazer, mas que acaba fazendo, que é a do psicólogo bombeiro, né? Então a gente é Aham. chamado para apagar o fogo literalmente, né? Não sei se tu passaste por isso na tua experiência, mas na minha é aquela coisa, olha, a situação Sim. é essa, você é o psicólogo, na verdade você é tudo, né? Você vai, enfim, tentar dar um jeito de resolver a situação e sabendo que é só você mesmo, não tem nem como, muitas vezes, com quem dividir, né, as dificuldades. É, não tem. Abraço aí pro Marcelo. Obrigado, O, Marcelo, por estar. o Salles tem um comentário, eu queria que tu falasse um pouco, né? Ele coloca, no interior existe um machismo que é visto como normal. O que tu poderias comentar sobre isso, Andrei? É, é muito comum mesmo, assim, o machismo, porque ele é estrutural, né, João? A gente vem discutindo isso e tá até assim, uma palavra já muito conhecida na boca, até mesmo de quem não conhece profundamente da discussão. Ah, machismo é estrutural, o racismo é estrutural, e não sabe exatamente o que é isso, né? Mas é isso, ele vem. Onde desde criança você aprende, né, que você tem que dominar a relação, de que você tem que ser o cara da relação, de que você tem que mandar na mina, sabe? E na cidade pequena é muito comum isso. O ribeirinho ele sai para pescar, a mulher fica em casa, e é cultural, né? Sai, fica em casa e aí quando voltar tem que estar a comida pronta, o peixe frito. Se não tiver, essa mulher é preguiçosa, né? Ela não serve para casar porque não sabe fazer nada. Não. Então, assim, realmente, a gente vê quando a gente vem para Santarém, por exemplo, a gente já consegue perceber uma certa desconstrução disso. Porque a informação, ela está muito mais presente, né? A mulher, ela tá mais, já está dizendo, olha, não quero mais isso é uma relação tóxica, né? A gente começa a falar essa frase. Mas cidade Mulheres pequena, guerreiras do não. Tapajós. Não é isso. Cidade pequena não, a informação ela vai, mas ela vai muito lento, né? Então vai ser muito difícil fazer essa desconstrução. E a gente que é da psicologia, a gente que é profissional, tem que ter muita cautela para fazer uma intervenção nesse público, né? Mas eu Porque gostaria só de acrescentar, só te interrompendo rapidamente, que assim, não é sim, muito diferente da capital, tá? Às vezes, não, não, complementando o que o Salles colocou, como se tal passasse uma falsa ideia de que no interior é ruim, né, é pior do que seria na capital. E, na verdade, eu não consigo ver tanta diferença, especificamente, como eu falei, no que diz respeito ao machismo. Né? Em termos de realmente de sim, acesso às políticas, como eu falei, com todas as dificuldades e furos que existem na rede, na capital, na região metropolitana, sem dúvida, a gente tem uma estrutura muito maior e melhor claro, do que no interior. Isso é um fato. Mas quando se trata de temas como eu falei, violência sexual, machismo, patriarcado, racismo, LGBTI-fobia, essas coisas eu acredito que elas não são diferentes independentemente de ser capital, de ser interior, de ser norte, de ser nordeste, né? Eu, como eu falei, já rodei um pouco o Brasil e eu não consigo ver tanta diferença, não. sim, mas eu vejo que no interior é mais forte, é mais visível, entende?
é mais, você consegue ver a violência física mais presente, assim. Ou pelo menos a gente fica sabendo. Não, Pois é, não, não, mas não... vocês ficam sabendo pelo fato de ser menor. Talvez na Sim, sim, capital seja talvez um seja pouco essa a mais relação. invisibilizado. Talvez seja isso. Isso, Porque aqui em casa talvez são, seja essa a relação. todos os dias, como eu falo, na assistência social. Se nós, agora não por conta da pandemia, é uma situação excepcional, mas desde que eu trabalho há 12 anos na assistência social, a nossa agenda, ela nunca foi uma agenda, porque assim, eu sempre trabalhei em CREAS, e eu sempre falei isso e vou continuar falando. A meta de atendimento em CREAS é zero, né? Um abraço para o nosso querido presidente da UAB, Alberto, que está acompanhando a gente. A meta de atendimento no CREAS é zero, né? A meta de atendimento no CRAS, não. Os CRAS têm que estar cheios mesmo, porque é prevenção. Mas a meta de Porta de atendimento no entrada. CREAS é zero. Significa que a gente não quer que tenha violação de direitos. Mas volto a te dizer, se a gente colocasse, né, quando a gente voltar a uma suposta normalidade depois dessa situação de pandemia, ou mesmo considerando o ano passado, ou como eu falei, os meus anos de experiência, a nossa agenda ela nunca esteve livre com menos de 2 meses. A minha agenda sempre esteve lotada para acolhimento de no mínimo 2 meses, né? E isso sempre foi uma realidade por conta da demanda ser muito grande de violação de direitos. E aí, desde criança e adolescente até mulheres, né, população LGBTI, pessoas idosas, pessoas com deficiência. Então, talvez só seja essa relação mesmo que você colocou. Talvez no interior, pelo fato de ser menor, seja mais visível Sim. e acaba que na capital seja um pouco mais invisível. Talvez seja isso. É, Empiricamente falando. exatamente isso. Isso. Falando em rede de atendimento, por exemplo, quando eu falo que a rede ela é furada, está fugindo um pouco assim, mas tem tudo a ver. Eu tô na FASEPA, né? Uma política pública ali. E a gente faz um atendimento, eu estou na semi-liberdade, então às vezes o menino vai para lá para cumprir medida, ele não consegue cumprir medida porque existem muitas regras, ele é solto, ele fica livre para transitar na unidade e final de semana ele vai para convivência familiar. Quando ele vem da convivência familiar, e você faz a semana toda um trabalho ali de reflexão, todo um trabalho que é direcionado, né, para fazer. E quando ele vai para essa convivência familiar, que ele vai novamente para esse contexto, ele tem acesso novamente ao uso de droga, acesso novamente lá de boca de fumo, e aí novamente aquele contexto. Aí ele volta para a unidade novamente, aquele trabalho. A gente fica ali enxugando o gelo. Se a rede funcionasse de fato, João, por exemplo, a gente, quando chega na semi-liberdade, a gente encaminha logo para o CRAS para fazer um acompanhamento de fortalecimento de vínculo desses familiares, acompanhar a família, para receber esse menino quando ele cumprir a medida, né? Quando ele terminar a medida. E aí fortalecer vínculo, fazer o procedimento de cidadania, o que precisa ser feito, para receber esse menino. Muitas vezes, em alguns casos, a gente percebe que sim, tem profissionais maravilhosos, tem psicólogos incríveis, equipamento de CRAS, e as ciências sociais também, mas muitas vezes vai além do trabalho deles e vai além do que eles são capazes de fazer. E aí esse atendimento, ele fura, porque essa família não é assistida, né, por essa equipe de CRAS ou por outros motivos. Muitas vezes essa equipe de CRAS ela está super lotada de atendimento e não consegue dar um suporte necessário como se deve para essa família. E aí, esse menino, quando volta, a família está do mesmo jeito, fragilizada, vínculos rompidos, né? E ele não consegue cumprir medida e ele vai cair novamente em outro ato infracional e isso vira um ciclo. E às vezes, muitas vezes, infelizmente, a gente acaba perdendo esse menino, né? E isso, o trabalho de FASEPA, ele é um trabalho muito frustrante, né? Por N motivos, e esse é um deles. E a gente Eu bate naquela acrescentaria nessa questão da. situação duas coisas. A gente bate aquela Fica questão à de vontade. que falta profissional nas equipes, né?
Eles estão superlotados, e muitas vezes ele está no CRAS e está também no outro equipamento, né? Aquilo que você falou. E, enfim, o problema ele vai embora ali e a gente não consegue, né, resolver tudo. Eu só Pode. acrescentaria nessa questão da relação com as políticas públicas a importância da inclusão e do chamamento das outras políticas que muitas vezes não conversam com essas políticas de base, né? Então, por exemplo, quando tu me Sim, falas que a família volta, né? No caso, ele vai para convivência e acaba voltando com outros aspectos ou com contato com a mesma realidade que ele já vivia, a gente percebe a falha justamente das políticas que deveriam ser a de educação, a de prevenção, a de cidadania, né, a de saneamento básico, a de moradia, né, para garantir um local muito mais adequado, um ambiente muito mais com qualidade, né, para que ela criança ou aquele adolescente possa se desenvolver e sim se tornar um adulto melhor e menos tóxico e justamente não ter sim, ou promover relações tóxicas, né? Pegando o comentário do Miqueias, ele colocou alguma coisa sobre o interior que também é uma situação, a sim, gente falou isso, né, que foi talvez não tenha no interior a presença da polícia ou de outras autoridades, né, e aí isso faz com que alguns homens também se aproveitem dessa situação e a violência acabe ficando mais evidente e menos havendo algum tipo de responsabilização, talvez seja isso, né, na questão do sim. interior, enfim. Entendi. João, falando ainda nessa questão de política pública e especificamente da educação, ah, muitas vezes, quando a gente vai para fazer a matrícula desse menino, porque ele fica em poder do Estado, nós que temos que fazer matrícula e resolver questões de escolarização. Muitas vezes, quando a gente vai fazer matrícula, a escola não quer aceitar o menino que cumpre medida, né? É um problema, porque esse menino ele está marginalizado, É e ele fica muito mais marginalizado. E aí, quando ele chega na escola, muitas vezes não gosto de falar mal de profissional, assim, de falar, mas muitas vezes a escola como um todo, ou certos profissionais, eles dizem, olha, esse menino faz questão de falar, esse menino, ele cumpre medida lá na FASEPA, é o menino lá da FASEPA. O menino fica rotulado lá dentro da escola, o menino da FASEPA, né? E todo mundo, aí os colegas têm medo, os professores começam a implicar ou a fazer medo também, entendeu? Então gera um probleminha ali dentro que esse menino não tem prazer nenhum de estar na escola, né? E a gente bate muito. Então, assim, é um problema de política pública, é, essa questão e muito forte assim que a gente precisa conversar, a gente precisa dialogar com esses profissionais, sabe? E desconstruir essa ideia da marginalização, de que o menino não é um marginal, de que ele está ali para cumprir medida, para refletir, que a gente precisa que a escola contribua com a gente, né? E é muito difícil mesmo fazer esse diálogo. e promover uma sociedade justamente com mais qualidade de vida e bem-estar social. Bom, a gente está chegando nos nossos 15 minutos finais. Eu estou tentando, considerando que eu comecei às 9 em ponto, né? A gente vai para o nosso último tópico, que é justamente como romper, então, com esse ciclo da violência. A gente já viu mais ou menos como, né, o que seriam as pessoas tóxicas, a gente falou muito sobre, né, os relacionamentos tóxicos, a gente viu, fez um link, né, um aprofundamento até por conta da nossa experiência da relação que existe disso com as políticas públicas, principalmente Sim, de prevenção, a falta delas, as dificuldades que a gente tem, né, de poder promover, né, a efetivação dos direitos, da prevenção, da promoção, da qualidade de vida, enfim. Mas é sempre, né, precisamos pensar em alternativas e primeiro conceituar, né, para quem estiver assistindo a gente, compreender que o ciclo da violência ele é uma realidade, né, em relacionamentos tóxicos, em relacionamentos com presença de violência, com algum tipo de controle, e lembrando que essa violência, né, um beijo para o Peter Paulo, presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB, é importante destacar que ela não se dá apenas nessa relação
de violência física, tá? Porque parece que violência só é violência quando é violência física. Isso acontece, inclusive, quando as pessoas vão denunciar, né, na delegacia dessas situações que vem vivenciando, e muitas vezes a autoridade diz, não, mas isso não é violência, né? Se ela fala que é só uma ameaça, um constrangimento, né? Uma frustração em relação aos anseios, né? Essa questão do controle de celular, essas crises de ciúme, ela não Uhum. consegue ver como uma violência psicológica. E a violência psicológica também é tipificada, também é crime. E precisa também de algum tipo de encaminhamento, algum tipo de abordagem. Então, esse ciclo da violência, ele começa numa fase que a gente chama de lua de mel, né? Desse enamoramento. Você conhece a pessoa, é tudo muito maravilhoso, né? Tudo perfeito. Mil promessas. Promessas, juras de amor, cartas, né? Homenagens, serenatas, enfim. E aí tem uma fase de tensão que pode começar muitas vezes com uma simples questão. Tu vais tirar a barba? Tu vais com essa roupa? Essa roupa não tá muito curta? E esse decote? E quem é fulano que tá te ligando? Mas Uhum. não tá bom já com essa amizade? Não tá conversando muito? Então, veja, são pequenas tensões, né? A violência, ela não chega assim, ela não vai da lua de mel direto para a violência, né? Ela tem uma fase aí de tensão. E esses tensionamentos, eles sempre vão começar pequenos, sempre. E aí tendem a aumentar até chegar nesse ponto que é, né, a culminância da violência, que, como eu falei, não necessariamente precisa ser uma violência física, tá? Ela pode ser uma violência moral, uma violência patrimonial, é um quebrar de coisas dentro de casa, é um xingamento, né? É essa. Sim. Quem tu achas que tu é? Tu nem é bonita. Se tu me deixar, tu acha que alguém vai te querer? Né? Então, são essas questões que vão, inclusive, É, destruindo a autoestima, né, da pessoa. e quando você pergunta, que a pessoa, por algum momento, chega pra gente, de que a gente pergunta assim, mas você acha que isso é bom pra você? Você acha que isso é normal? A pessoa diz, sim, é porque ele me ama, ele tá cuidando, ou ela tá cuidando de mim, porque a minha mãe era assim, né? Porque ela dizia assim, estou te batendo porque é pro teu bem, né? Estou te fazendo. é, Estou abusando de você porque é pro teu bem, né? E aí acaba aceitando essas relações e até chegar numa violência física e até mesmo feminicídio, né? Sim, esses daí são os cumes dos cumes, né, dentro do ciclo da violência. E aí, sempre depois dessa fase, né, da violência, que, como eu falei, não necessariamente é apenas a violência física, vem uma fase de enamoramento de novo, de lua de mel, de pedido de desculpas, Sim. de arrependimento, né? E há, inclusive, uma tentativa de dizer, mas olha, eu agi dessa forma, mas a culpa foi sua. Porque se você também não tivesse feito aquilo, eu não teria ficado, né, dessa forma, não teria agido assim. E aí você volta de novo para a fase da lua de mel e recomeça novamente o ciclo. E aí vira um ciclo vicioso que vai aprisionando e as chaves, né, dessa relação é justamente isso que você colocou. Tem a ver com esse histórico, tem a ver com essa falta de referências, né? Sim, Marília, a violência psicológica ela faz um grande estrago na vida das pessoas, porque, querendo ou não, a violência psicológica ela deixa marcas que muitas vezes a gente não consegue não só perceber, como elas não necessariamente geram uma cicatriz. Né? E aí, por isso, a importância da gente pensar, né? Como eu falei, para se encaminhar para um final. E aí eu Obrigado, destaquei aqui Marília. quatro pontos, né? Eu falo a importância do autocuidado, né? A busca por ajuda é muito importante que se você conhecer, se você vivenciar essa situação, que você busque ajuda, que você busque, como eu falei, é importante manter um amigo, manter um contato com um familiar. E se você não tiver nada disso, né, se isso também já tivesse perdido por conta do relacionamento, que você busque nas políticas públicas, sim, um profissional, busque um CRAS, busque um CREAS,
né? Busque uma DEAN, se for o caso. Busque algum tipo de acompanhamento, né? Um CAPS, um CAPzinho, enfim. Você busque ajuda, você busque uma ligação, né? Que seja por 180, 181, por 190, enfim. Que você busque ajuda por Disque 100. Você busca ajuda de alguma forma, né? A importância da gente pensar justamente nas políticas públicas, a gente falou isso até de forma aprofundada. E, por fim, né, para poder te dar esse gancho, para a gente poder começar a pensar nesse fechamento, a importância da psicologia. Né? Nesse texto que eu usei como base, né, para o nosso debate, tem uma pergunta no final que é assim, como se curar de um relacionamento tóxico? E aí, né, a psicóloga, né, a Laura Potrich, eu acho que é assim que se pronuncia, ela coloca, não é uma tarefa simples. Na maioria das vezes, as pessoas negam a situação e não enxergam o quanto é doentio insistir em algo que prejudica tanto a saúde emocional, mental e física. O primeiro passo para sair do relacionamento tóxico é aceitar que está dentro de um. Então, é por isso a importância dessa reflexão, né? O segundo passo é construir um sistema de apoio, aquilo que eu já falei, né? De acordo com a minha experiência, que eu sempre recomendo. Deixando, inclusive, com que as pessoas se aproximem e possam ajudar. Né? Você deixar alguém também ajudar é importante. É fundamental também o investimento no autoconhecimento para conseguir enxergar o que te faz escolher e se manter em um relacionamento assim. E alguns exercícios que ajudam é desabafar escrevendo, ler livros e o principal, procurar um psicólogo para ressignificar o que foi vivido e construir um futuro melhor para as próximas relações. Que massa, né? É isso mesmo. A gente, a importância do psicólogo, e aí, infelizmente, em políticas públicas é muito ausente, de certa forma, o psicólogo ele não é tão acessível, quem dera é nós, né, João, se a gente, se psicólogo tivesse mais nos espaços, nas escolas, né, para ser mais acessível, para as pessoas procurarem ajuda mesmo quando precisarem. E é muito difícil, assim, às vezes a gente quer ajudar muito mais e dar o suporte muito mais para as pessoas e a gente não consegue, né? Porque a gente está ali na clínica e a clínica é muito elitizada ainda. A gente está ali na política pública, mas é específico para certa demanda, para certo público. E essas pessoas que sofrem de um relacionamento tóxico e que está no início, né, não consegue ter um acesso mais fácil. E procurar ajuda é muito importante porque às vezes você não consegue, você está em sofrimento e você procura ajuda, né? Porque você está se sentindo ansioso ou se sente para baixo. E aí, lá na clínica você começa a perceber que você está numa relação tóxica, porque o psicólogo ele vai fazer essa análise justamente de dizer assim, olha, você me falou isso, isso, isso. Você acha que você reconhece, você acha que isso é uma relação tóxica? E aí a pessoa começa a pensar sobre se de fato tá, e aí a partir disso, né, desse autoconhecimento, ela vai buscando formas de sair e ressignificar a sua vida. Então, assim, a importância do psicólogo nesse processo é essencial, assim. Eu sou, a gente é suspeito para falar, né? Mas não há assim. Uma receita de bolo, né, para sair. Você precisa reconhecer, precisa perceber o que você está sentindo, né? Se é uma relação que lhe cansa, uma relação que ela causa muito mais desconforto, causa muito mais você fica muito mais mal durante o dia do que bem com a pessoa. Comece a pensar sobre essa relação, né? Se é uma relação que, poxa, só me coloca para baixo, eu me passo um batom, não tá bom, eu coloco uma roupa, não tá bom, eu pinto cabelo, não tá bom, eu coloco um cílio postiço, não tá bom. Então, assim, o que é que tá bom de fato? Né? Bora pensar sobre essa relação e tentar observar o que você está sentindo e procurar ajuda. Um beijo, Leia. É isso, Andrei. Eu acredito que a importância do debate ele não se encerra, né, com essa live. Na verdade, ele precisa E, ser constante.
que nós possamos cada vez mais, né, as pessoas que estão nos assistindo, levar essa mensagem, que a gente possa chegar ao máximo de pessoas possível, e também pensar na importância e da relação de tudo que a gente falou com o aspecto da cidadania, que é o quê? É o voto. Esse ano é ano de eleição e a gente não pode deixar de pensar do quão é importante nós elegermos pessoas que não só tenham minimamente o conhecimento, mas minimamente tenham o compromisso com a mudança, né, dessa nossa realidade. Quando você fala que o psicólogo ele ainda é elitizado, isso tem uma relação direta com as políticas públicas ou com a falta dela, né? A gente percebe que a gente tem uma lei hoje que garante a equipe psicossocial nas escolas, né, psicólogos e assistentes sociais, e que ainda não foi efetivada, né? Sim. E que mesmo quando for, já vai chegar com uma demanda reprimida enorme, né? com anos de atraso. Né? Nós temos hoje muitos CRAs que não têm a equipe psicossocial completa, nós temos muitos CREAs que não têm a equipe psicossocial completa e, inclusive, não tem nem o jurídico. Né? O advogado ele faz parte da equipe mínima de CREAs, né? Psicólogo, assistente social e advogado, e também não tem. Né? Então, isso está diretamente relacionado com a gestão, com as pessoas que a gente escolhe. Então, como também reflexão, para a gente poder pensar em alternativas de melhora, de uma construção de uma sociedade melhor, é pensar também nos candidatos que a gente vai eleger, né? Se eles realmente têm compromisso, se eles têm histórico, se eles têm competência para assumir realmente esse cargo. Até porque, eu sempre falo, as eleições municipais são aquelas que estão mais próximas da sociedade, né? O vereador está na cidade, sim, a saúde é ali próximo de você, a educação, a assistência social, o saneamento básico, a iluminação pública, o transporte público. Isso está muito mais próximo, né? Então, é muito importante que você eleja prefeitos, vereadores, vice-prefeitos também, porque ele vem junto, né? E toda a equipe, né? Quem é a equipe que está com esse candidato? Quem são essas pessoas que vão estar com ele? Será que são pessoas capacitadas, vão estar preparadas? Quem vão ser esses secretários? Quem vai ser o secretário de saúde, né? Eles têm proposta, eles vão instalar um CAPES, eles vão instalar CAPESI, né? Muitas cidades não têm o centro de apoio psicossocial para crianças e adolescentes. Nós vamos conseguir ampliar a nossa rede de CRAs, nós vamos ampliar a nossa rede de conselheiros tutelares, nós vamos ampliar a nossa rede de CREAs. São essas coisas que a gente tem que se preocupar, né, hoje. Ainda mais quando a gente vive um momento onde, na verdade, o contradiscurso é o oposto. É zero política pública, é zero investimento em servidor público, é zero concurso público, é zero aumento. E aí, se você não tem um profissional valorizado nesse lugar, não adianta depois reclamar, né? Então, eu agradeço imensamente. Eu quero deixar um beijo para todos que nos acompanharam até agora. O material vai ficar aí à disposição para ser compartilhado e assistido quantas vezes vocês quiserem. E fica à vontade. Nós temos 1 minuto aí. Fica à vontade para se despedir, Andrei. Desde já, muito obrigado. Obrigado, João. Então, também quero agradecer as pessoas que ficaram até agora acompanhando. E muito obrigado também, João, pelo convite. A gente está aí na luta também. Reforço, né, aquilo que o João falou sobre a importância da gente eleger políticos, candidatos que vão ali estar apoiando causas sociais, né, que vão estar pensando realmente em políticas públicas, pensando em políticas que vão atender crianças, adolescentes, idosos, população LGBT, né, que abrace toda essa causa aí. E a gente tem candidatos aí que são muito bem preparados no sentido de ter experiência mesmo com